Uma boa noite a todos. Eu sou o Gil, estamos iniciando hoje mais um Chimatalks, né? Que mais uma vez no formato 100% remoto, né? Para quem já conhece os modelos que a gente vem utilizando no Chimatalks, a gente antes, quando nós fazíamos lá no Oreo, a gente sempre tinha algum talker que participava remoto, né? Então foi algumas experiências que a gente acabou utilizando agora no formato totalmente virtual, né? Temos um tema bem interessante nesses momentos agora de home office, né, de como se preza muito pela produtividade, né, no dia a dia das empresas, e um desafio agora em períodos de home office, aí, a gente medir, né, o desempenho das nossas equipes, o nosso próprio desempenho. Talvez esses momentos sejam bem propícios para a gente pensar, né, ver o que está acontecendo, o que outras empresas estão fazendo, que metodologias existem para a gente medir o nosso desempenho. Vamos estar falando um pouquinho sobre a parte mais produtiva, né? Então, para quem trabalha com desenvolvimento de softwares, né? O Dudu Broering vai falar para nós aqui da Plato, um grande parceiro. Indo mais para a parte de gestão empresarial, nós temos o Crevionei, que vai falar sobre DSC e outras metodologias. Indo mais de forma externa das empresas, né? Falando sobre vendas e marketing, o Elisandro, também aqui, grande parceiro aí, que nos auxiliou muito na construção do Chimatalks, aí, obrigado, Elisandro. E mais a parte de satisfação do cliente, então, o Ricardo Reiser, aqui da Smile Pesquisas, né? Para quem está chegando agora, primeira vez participando do Chimatalks, iniciamos já há um ano e meio, quase 2, né? Que tínhamos o objetivo de levar mais pessoas para conhecer a estrutura do Orion Park, né? Pessoas que talvez não tinham motivo para ir até o Orion Park, né? Criamos o Chimatalks e foi co-criado com as pessoas que lá participavam, né? Temas em diversos segmentos, sobre a parte jurídica de startups, falar sobre inovação e cultura. Semana passada falamos sobre outros temas também relacionados ao empreendedorismo. Então, sempre a gente traz a cada 15 dias, na terça-feira, algum tema relacionando inovação e empreendedorismo, né? E a gente traz esse formato, então, de talk mesmo, né? Então, destacamos a importância, né, de ter esse bate-papo, isso que é o rico, né, de uma roda de chimarrão, virtual, no caso, né? Então, cada um está com seu chimarrão, alguns não, né? O Dudu disse que está tomando um café ali, o Lisandro disse que não conseguiu ainda nem fazer café nem chimarrão, mas segure lá, Lisandro, depois eu ofereço um chimarrão aqui para você. O tema de hoje está relacionado, então, a como medir, né, e controlar a produtividade no home office. Para nossos grandes mantenedores aqui do Orion Park, né, e do Chimatalks, então, agradecemos a Prefeitura de Lages, a FAPESC, né, que estão como nossos mantenedores, ainda a Imagem TV, que é grande parceira, né, agora nesse momento de home office até não tão atuante, mas quando a gente está lá no Orion Park, fazem toda a transmissão de excelente qualidade, né. O Sebrae, que é grande parceiro, cedendo a sala lá do Sebrae Lab, parceiro desde o início do Chimatalks, né. E como grande apoiador para nós aqui, nós temos o próprio Sebrae, né, e a Matchbox, né, Matchbox que é um clube de assinatura de erva mate. Eu estou aqui com a minha cuia novinha aqui de inox da Matchbox. Ao final aqui do programa a gente vai fazer um sorteio, um kit da Matchbox para retirar lá no Orion Park, né, então o pessoal fica até o final aí para participar do sorteio. O Dudu aí já ganhou alguns prêmios, né, Dudu? Desde o início participando. Não sei se chegou a ganhar. Não sei se chegou a ganhar. Ganhei alguns prêmios, sim. Inclusive, ganhei alguns ingressos aí para participar no Chimatalks presencial lá também. E sempre utilizei eles. Legal, legal. Também vamos disponibilizar um cupom de desconto, né, para quem quiser comprar alguns produtos, né? Então, um cupom de desconto com frete gratuito para retirar lá no Orion, né? Então, o pessoal aí fiquem ligados até o final. Grande parceiro, Matchbox. E para começar, né, então a gente já vai direto ao assunto. Vou passar então já para o Dudu, aqui que tem já alguma experiência. Esse dia nós participamos lá do Núcleo de Tecnologia e Inovação, né, e falando sobre produtividade, ele falou que utiliza uma metodologia bem interessante para controlar a produção, né, interna da empresa, e até algumas coisas interessantes, né, Dudu? Você comentou que até está tendo mais produtividade que o formato tradicional, né? Então, é alguma coisa que, às vezes, a gente começa a repensar esse modelo atual, né?
Será que a gente não está tão acomodado, né, aquele modelo tradicional, né, que precisa dar esses chacoalhão, essa insegurança, essa instabilidade para a gente repensar modelo, né? Então, Dudu, muito obrigado aí pela tua participação. Fique à vontade aí. Beleza, obrigado, Gil. Primeiro aí, boa noite a todos aí, né? Obrigado por estarem participando aí desse Shima Talks. Assim, que nem o Gil comentou ali, né? A gente conversando sobre essa questão de produtividade, eu comentei que a gente tem um modelo um pouco diferente aqui na Platon. A gente não segue um framework pronto, né? A gente basicamente criou uma fórmula ali para medir essa produtividade numa planilha de Excel, um negócio extremamente simples mesmo, e acho que é essa pegada que eu posso falar hoje. Até eu não sou um cara extremamente experiente com conhecimento vasto de metodologias para produtividade, mas a gente encontrou uma fórmula, um modelo que tem funcionado para a gente, e agora em época de coronavírus aí, a gente acabou vendo isso que o Gil comentou antes, então, né, que o colaborador nosso, e isso é até um detalhe importante, eu já trazer essa informação desde o início, mas a Platon é uma empresa pequena, uma microempresa, a gente tem 4 pessoas dentro da nossa equipe apenas, sendo que 3 pessoas são sócios da empresa, né, e uma pessoa só que é colaborador contratado. Então, a maioria dos frameworks acabam não prevendo essa equipe enxuta, né? E por isso que a gente optou por estar adaptando alguma coisa para a gente também, tá? Como que a gente faz hoje dentro da Platon? A gente utiliza Kanban, né? Acho que é uma baita de uma ferramenta aí para controlar não só a questão de produtividade, ele contribui muito para isso, né? Mas para tu ter uma gestão mais à vista, para tu enxergar o que está acontecendo dentro da empresa. Como o Kanban, a gente hoje não utiliza o mural na parede, né, do Kanban, a gente usa uma ferramenta que é o Kanban Flow. É uma ferramenta bem bacana porque ela é focada na produtividade. Então, essa ferramenta em si não é método nosso, né? Mas a gente utiliza, ela é bem importante nesse processo todo, porque cada cartão ali desse Kanban, né? Quando a gente está controlando as atividades, permite que a gente controle o tempo dessa atividade, né, seja por Pomodoro, para o pessoal de desenvolvimento que já deve ser mais familiarizado aí com Pomodoro, ou o stopwatch, que é aquele cronômetro normal que vai contando o tempo. Inclusive agora eu estou com 2 telas aqui, né, então isso ajuda também na produtividade. Em uma tela aqui eu estou vendo vocês e na outra tela eu tenho um cartão do Shima Talks, com algumas notas, algumas observações que eu coloquei aqui para eu não esquecer de falar, e um cronômetro ali me mostrando, né, para eu não passar dos 5 minutos também. Então, basicamente, cada atividade que a gente vai fazer aqui, a gente tem esse controle. O Kanban Flow, ele traz alguns relatórios bem bacana, mas a gente adaptou um relatório unificado para gerar realmente indicadores para a empresa e ficar mais fácil da gente medir essa produtividade. Como eu falei, a gente usa uma planilha de Excel para fazer essa medição. Então, a gente extrai dados ali do sistema de clientes nosso, onde tem os chamados, e também do Kanban Flow, onde tem todas as atividades, inclusive os chamados de clientes entram no Kanban para a gente controlar ali essa produtividade, tá? Para essa medição, a gente considerou ali o tempo despendido, então a gente vai dando uma pontuação, é um score mesmo, de 0 a 10, sendo que a gente dá 3 pontos se o tempo despendido total no mês ele for maior ou igual à carga horária total do setor. Então, nesse caso, o setor é de 2 pessoas, né, o setor de tecnologia e suporte, e a gente tem uma particularidade que a gente não é só desenvolvimento de software. A gente tem muitas outras atividades ali de suporte e tal, que também precisam estar dentro dessa medição. A gente não tem uma pessoa exclusiva para desenvolvimento, a gente não tem uma pessoa exclusiva para suporte. A gente, por ser uma equipe enxuta, a gente tem essa particularidade. E a gente mede também o saldo de atividades, também pontuando, né? Então, quanto mais saldo de tarefas você tiver, pior é,
ou seja, você não está conseguindo entregar no final do mês todas as atividades que entrou naquele mês, então isso conta como uma pontuação também na nossa medição. O tempo médio por atendimento, para o cara ser eficiente, né, para ele ser rápido no atendimento, mas tem que funcionar esse atendimento, porque senão desconta ponto também. Se você tem uma atividade que você ficou bastante tempo, mas não foi marcada como concluída, não conseguiu finalizar o atendimento com o cliente ou a atividade que estava lá de desenvolvimento e tal, vai acabar impactando essa pontuação também, né? Então, tudo isso acaba formando o score. Eu vou mandar no chat ali, o tempo já está esgotando, vou mandar no chat o que a gente considera para esse score, mas a mensagem principal que eu deixo na minha visão é de que, independente da metodologia, do framework, é realmente você ter um controle disso, tá? Acho que depois, conforme a gente for falando aí no debate, conforme for tendo dúvidas aí de vocês, consigo explanar mais algumas coisas que a gente faz aqui dentro que ajudam nesse processo também, tá? Por enquanto é isso, Gil. Depois eu puxo mais algumas coisas aí, tá? Legal. Beleza, Dudu? Com certeza depois a gente volta a falar sobre esse tópico também, né? Lembrando, acabei de esquecendo de mencionar também o nosso grande mantenedor, a AT Plus, que fornece toda a internet lá para o Orion Park. Um abraço, pessoal da AT Plus. E, pessoal, se perceberam aqui também no chat, o pessoal, o Afonso, a Ies, estão mandando alguns links ali, né? Tem esse link ali, o LinkedIn, /network Shimatalks. Então, é um momento de network que a gente naturalmente acontece lá no Shimatalks, né? A troca de cartões, aquele bate-papo que a gente faz, né? E agora fazendo esse networking virtual, né? Então, ali a galera pode abrir uma planilha, está aberto para o pessoal estar editando, coloca seu nome, sua empresa, seu LinkedIn, e de forma virtual a gente acaba proporcionando esse network, né? Então, só clicar ali, está aberta a planilha, inclui seu LinkedIn ali, vamos fazendo as conexões, né? Beleza, então já dando sequência aqui, já chamo o parceiro Clevilney, parceiro também de longa data, né? Desde o Colégio Agrícola, parceirão aí, a gente tá na lida aí, né, Clevilney? Professor aqui do Senac, consultor também de empresas aqui da região, tem desempenhado algo que eu vi, confesso, lá na universidade, né? Então, modelo BSC aqui, então, acredito que, pelo que eu vi na teoria, um pouco complexo, né? Mas depois que implementado, ele traz grandes resultados, né? Então, Clevilney, fique à vontade e dá seu relato aí e seja bem-vindo. Boa noite, Gil. Boa noite, demais colegas aí. É um grande prazer para mim estar aqui conversando e tomando um chimarrão com vocês, né? Eu estou aqui com o chimarrão, né, Gil? Desde aquela época de colégio agrícola, a gente tinha o costume de tomar o chimarrão no final da tarde, né? Então, segue aí esse rito aí, né? Então, quando o Gil me convidou para falar um pouquinho de gestão, né? Relacionado com esse tópico aí que está sendo discutido essa semana, que é as métricas, né? Eu falei para ele dessa perspectiva de nós olhar a gestão por indicadores, né? Então, sempre quando eu faço algum projeto, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar algum tipo a implementação de planejamento, algo nesse sentido, eu sempre alinho essa perspectiva de nós termos um painel de indicadores que você possa ter uma perspectiva de olhar para a empresa de uma maneira sistêmica, né? Como o Gil já comentou da ferramenta do BSC, ela tem a possibilidade de você trabalhar, de você fazer gestão por indicadores de uma maneira mais plena, né? Então, às vezes a gente, em contato com algumas empresas, enfim, a gente acaba percebendo que o gestor, ele tem alguns controles de algumas áreas, né? Ou é mais produtividade, ou mais financeiro, enfim, daquilo que está mais em contato com aquela realidade dele. Porém, como a gente está falando aqui de gestão empresarial, né, vindo com esse olhar, a gente precisa ter uma visão mais sistêmica do todo, né? Então, nós precisamos muitas vezes analisar o que está vindo de feedback nos meus clientes para que eu possa alinhar lá a minha estrutura produtiva ou a minha eficiência dentro do meu contexto estrutura. E da mesma forma, isso vai ter que estar alinhado com os meus resultados, com aquilo que eu tenho lá de rentabilidade. E isso também, de uma segunda forma, ser comparado com aquilo que eu tracei de diretriz de crescimento para minha empresa. Então, quando a gente fala do BSC, né, do Balance Scorecard, lá, que é a ferramenta criada por Norton e Kaplan lá em 1997, né, ele traz uma perspectiva que a gente crie indicadores de desempenho
em 4 grandes grupos, vamos dizer assim, né? Que seria a perspectiva de você analisar clientes, então criar um grupo de indicadores que você possa ter esse feedback dos seus clientes, né? Indicadores da perspectiva de processos internos, onde a gente vai buscar ali uma melhor eficiência, melhorar a performance, enfim, buscar realmente melhorar o máximo daquilo que está dentro do nosso controle de fato, né? Uma perspectiva voltada a crescimento, aprendizado e crescimento, que é onde a gente vai estar medindo quanto que eu estou evoluindo ao longo do tempo, se eu tenho realmente, se está alinhado com aquilo que eu tracei de meta, né? E por fim, uma perspectiva financeira, ou seja, nós precisamos também rentabilizar o capital investido e por isso eu tenho que acompanhar aí de fato o que está acontecendo. Então, e uma coisa que eu percebo sempre quando eu falo de gestão, eu costumo trazer gestão pela perspectiva do PODC, né? Que é lá, que é o conceito que evoluiu de Fayol lá, que era o PO3C, mas Peter Drucker ele trouxe uma nova roupagem na década de 50, trazendo para nós que gestão equivale a você fazer PODC, que nada mais é do que planejamento, organização, direção e controle, né? E vamos dizer, dessas 4 grandes funções, 4 grandes atividades, sempre o que vai pesar mais para o gestor chama-se controle, né? Que é onde nós temos aí essa necessidade de trabalhar ferramentas que venham ao encontro dessa perspectiva de fato, né? E fazer controle é algo que ele é um pouco mais complexo, de fato, né? Então, quando a gente falava aqui no início, né? Fazer controle de atividades quando eu estou remoto. É algo que é difícil se você não tiver ferramentas, métricas para te auxiliar nisso, você fica um pouco distante de você sentir, né? E aí a gente evidencia essa importância, né? Que é realmente você conseguir ter dados para que você possa transformar informações e te ajudar nas melhores tomadas de decisões, né? Que esse é o grande papel do gestor dentro de um contexto empresarial, né? Tomar as decisões de maneira mais assertiva, né? Eu finalizo esse momento inicial falando aqui dessa perspectiva de indicadores dentro do contexto de gestão, né? Tem uma frase do Deming, né, que ele fala para a gente que não se gerencia o que não se mede, né? Não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Então, de qualquer forma, a gente precisa ter mecanismos, né? Ou seja, indicadores, KPIs estruturados para que você possa medir o desenvolvimento das tuas atividades, né? E claro, quando você consegue trabalhar numa perspectiva muito mais sistêmica, né, como o exemplo do BSC, você consegue ter aí uma amplitude maior daquilo que você vai estar medindo, né? Gil, acho que já passou os 5 minutos aí, Gil. Já dá para a gente iniciar aí o bate-papo aí, dando esse contexto inicial. E na sequência, conforme vindo as demandas, a gente vai comentando, ok? Perfeito, Clevilney. O pessoal que já quer ir interagindo, pode mandar ali no chat, ali se tem alguma contribuição, pergunta, depois a gente já vai fazendo direcionamento. Beleza? Indo agora para a parte um pouco mais de vendas e marketing, já chamo então o Elisandro. Elisandro também é consultor de empresas, empreendedor também aqui, atuando agora mais na parte de varejo, né? Talvez o varejo, uma das áreas que foi mais impactadas, né, por esse momento de quarentena, né? Então, Elisandro, como é que vocês estão trabalhando com essa controle, né, esses ajustes de indicadores, enfim, para a parte específica de vendas mesmo, né? De que forma vocês... Eu lembro que você abriu agora esse novo empreendimento recentemente, né, e já pegou esse período de quarentena agora, mas pelo que você falou também não parou, né? Então, quer dizer que alguma coisa de bom vocês estão fazendo. Então, fique à vontade, Elisandro, e obrigado desde antemão aí pela participação. Então, obrigado, Gil, pelo convite aí, também tá participando aí com demais colegas. Então, eu comecei essa experiência do home office aí mais ou menos em dezembro, né, que foi quando eu comecei esse novo negócio. Desde então, estava mais na parte de planejamento e também auxiliando, né, eu tenho uma sócia que faz a parte comercial, estava bastante auxiliando a parte de vendas, né, a mais a cão, só que tendo total consciência que eu precisava primeiro ter números para criar os indicadores, né. E aí, posteriormente, a gente começou a operação em si, foi no início do mês de março, 15 dias antes da quarentena. Né? E aí, trabalhando no home office, né, durante os dias ali da quarentena, totalmente home office. Eu não tinha parado ainda para fazer a parte mais administrativa, a parte do marketing, os indicadores das vendas. E o home office não é o número de horas trabalhadas que vai
te dizer se você está fazendo algo certo ou não, né? Então, é muito mais ter esses números, ter indicadores, ter um planejamento, né? Traçar prioridades e focar em cima disso, né? Mas mais importante do que isso é traçar alguns indicadores que é vital para a tua operação. E eu separei alguns indicadores aqui que eu acho que foi fundamental, tem sido ainda fundamental para nós, né? Que eu acho que para qualquer operação também, que é retorno sobre o investimento, enfim, sobre qualquer estratégia que tu vai fazer de marketing, de vendas, tem que saber se aquilo está valendo a pena, né? Então, pega ali o teu faturamento, diminui, né, o investimento, chutar alguns números aqui para ficar mais prático, tá? De o pessoal entender. Faturou, sei lá, 50 mil reais para um investimento de 10 mil reais. Então, divide isso por 10 mil, né, que é o investimento, e multiplica isso por 100. Nesse caso, teria uma taxa aí de 50 mil menos 10 mil, dividido por 10, vezes 6 seria 400%. Teria um ROI muito bom, né, pelo menos no meu caso. Outro indicador que é muito importante também é o CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente. Então, não basta você conquistar o cliente, tem que saber se está sendo lucrativo. Às vezes, você está investindo mais para conquistar aquele cliente que está trazendo menos retorno. Esse é um pouco mais simples de você calcular, que é o valor investido dividido pelo número de clientes adquiridos, né? Ou seja, fez um valor investido aí de 15 mil reais para 100 clientes conquistados. Então, chega a um CAC de 150 reais. E lá vai depender da tua operação, se isso é bom, se isso não é, quanto que custa o teu produto, né? Agora, outro índice bastante importante, que também me levou a pensar bastante ali, né, que era a taxa de conversão, que também pode ser imaginada como funil de vendas, né? A maioria das empresas tem o funil, sei lá, que é a cada 10 clientes contatados, fecha 1 ou 2 contratos. Isso me fez pensar especialmente ali naqueles dias que, segunda semana, acho que de quarentena, que a gente tinha que fechar já a segunda tiragem, né, de produtos. E não era a mesma estratégia que nós usamos na primeira que ia dar certo na segunda, porque era um momento de muita incerteza, né? Então eu não tinha feito ainda aquela taxa de conversão. Eu comecei a fazer ali, né? Quantos clientes eu estava entrando em contato, quantos me davam resposta, quantos não me davam, quantos eu conseguia fechar. Consegui com isso traçar estratégias para frente disso. Então, né? Isso na verdade me fez eu mudar a estratégia, porque eu percebi que estava uma boa taxa de conversão ainda, né? Então se eu diminuísse um pouco o valor, o custo do produto, mas eu proporcionasse que mais clientes entrassem, eu ia conseguir manter o faturamento. É claro, trabalhando um pouco mais, tendo um pouco mais de cliente, mas mediante a situação que a gente tinha, isso não era ruim, né? Então, a taxa de conversão, que é esse indicador bem importante, né? E o outro é o ticket médio, também totalmente importante, né? Que é o faturamento pelo número de clientes. Isso é bem básico de qualquer empresa, também para traçar estratégias, enfim. E o último que eu selecionei, que não menos importante, é o LTV, o valor do tempo de vida do cliente. Esse também é interessante para saber se o custo que você está tendo com esse cliente está se pagando ao longo do tempo, se o que ele está te trazendo está sendo interessante, enfim. Isso também é importante para traçar as metas, né, ao longo do período. Você consegue encontrar esse LTV, né, que é através do ticket médio, vezes o tempo de vida desse cliente, número de mensalidades, vezes a média de tempo de relacionamento, ou seja, quantos anos. E através disso tu consegue planejar teu negócio para frente. Então, o que eu julgo mais importante não é ter esses números, por exemplo, só no sistema, ter o gráfico. Eu julgo que o mais importante é ter isso na cabeça mesmo, assim, né? Naqueles dias ali de quarentena, eu fiquei olhando esses números tal, e enquanto você está olhando ali, dificilmente chega a alguma conclusão. Então é naquele momento que você desliga o computador, vai fazer outra coisa, vai tomar um café, vai ter alguma série, alguma coisa, e aqueles números vêm na tua cabeça, tá, mas e se eu mudar isso, se eu fazer aquilo, será que é interessante? Então não basta, eu vejo que muitos empresários têm todos esses números, talvez muito mais detalhados, só que está lá para cumprir uma obrigação do sistema ou para uma reunião de final de ano, quando que num momento como esse, tu tem que ter os números na ponta da língua ali para mudar a estratégia muito rapidamente. Talvez
quem deixou para mudar a estratégia agora, que a quarentena acabou, está voltando ao normal, já perdeu tempo, já é tarde demais, já está de portas fechadas, e aqueles que tomaram decisão baseada nesses números, ainda quando estava acontecendo ali, quando ainda estava possível de mudar alguma coisa, talvez tenha uma chance maior de retorno, de se manter vivo no mercado, né? Então, por enquanto, é isso, eu deixo minha participação aí, né, que já foi meu tempo, mas fico à disposição aí para algumas dúvidas aí. Legal. Quem fez administração, né, eu vou falar muito disso, né, é o famoso PDCA também, né, não é só medir, não é só controlar, mas tem que ter uma ação, né, o action, né, do PDCA. Isso acho que é o grande diferencial. Então, esse é o grande diferencial, como você falou, né, não é só ter número, né, informação tem aos montes, a gente tem live todos os dias, tem informação aí em excesso até, né? Números podem vir em excesso também na própria empresa, né? Mas se você não conseguir utilizar esses números para gerar uma informação, em cima da informação tomar uma decisão, né? De pouco adianta, né? E já indo no campo agora de satisfação do cliente, né? Que talvez é algo um pouco mais abstrato, né, de medir, algo mais abstrato de medir aí. Eu já passo aqui para o Ricardo, né, junto com... Inclusive, o Ricardo aqui é parceiro do Shimatalks, faz nossa pesquisa de satisfação também com o Shimatalks. Aqui a gente está formatando o modelo ainda, né, Ricardo? Como que vocês estão trabalhando, né? Então, existem alguns indicadores, né, acho que mais em cima do NPS, né? De que forma vocês visualizam a importância, né, de entender o que o cliente está sentindo mesmo. Ricardo? Eu vi que tem um parceiro aí que é famosinho aí no Shimatalks aí. Parece que tem um carinha aí que das perguntas boas aí. Um ajudante aqui hoje. Oi. Legal. Tudo certo? Boa noite, Gil. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, né? E eu quero pegar a frase que o Clejonei, né, falou, que eu acho que é uma frase fundamental para isso, que é: o que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. E isso vale também para a satisfação do cliente, porque todas essas métricas, essas situações, a empresa, enfim, ela trabalha buscando atender o cliente da melhor forma possível, né? Agora, antes de ser criado o NPS e outras tantas métricas, realmente era algo abstrato, você não conseguia fazer. Mas hoje, com o advindo de diversas métricas, entre elas o NPS, que é a mais utilizada mundialmente, até pela sua facilidade de fazer, de se aplicar, hoje tem uma forma de você medir a satisfação dos clientes. E nesse momento, esse nível, essa medição dos nossos clientes foi muito importante, porque eles já vinham dentro de uma sequência, já tinham, óbvio, um histórico, né? E agora, como o Elisandro falou, mudou tudo. O próprio cliente mudou também. Então, como que esses nossos clientes conseguiram identificar essas mudanças e, muitas vezes, o que fazer para atender os clientes, né? Muitas vezes, alguns se adaptaram bem ao home office, outros não se adaptaram tão bem. O cliente não aceitou tão bem. Então, essa questão dessa medição, ela é fundamental para você ter, tanto de maneira geral, quanto nesse momento. E o NPS é uma métrica muito fácil de você fazer, porque você utiliza uma pergunta, que é uma pergunta que usa uma palavra muito dentro da neurolinguística muito importante, que é o indicar. E quando você pergunta se você indica uma empresa para um parente ou amigo, ela é muito sincera, normalmente a pessoa é muito sincera. Então, com uma única pergunta você consegue ter isso. Então, numa escala de 0 a 10, qual a chance de você indicar a empresa para um parente ou amigo? E desta pergunta você consegue tirar uma série de informações. A primeira delas, obviamente, é o nível de satisfação do NPS, que ele vai de menos 100 até 100, né?
Então, como que é feita essa conta? É o percentual. Então, voltando um pouquinho, ele é dividido em clientes detratores, que são daqueles que dão nota de 0 a 6, 7 e 8, que são aqueles que são neutros, né? E 9 e 10, que são os promotores. Então, você pega o percentual de promotores menos o percentual de detratores. E aí você tem o NPS, né? Então, e aí ele tem, obviamente, uma série de classificações, e o objetivo de todo mundo é ficar acima dos 75 pontos. Então, com isso, com essa medição, você consegue ver se a tua atuação perante o teu cliente está de maneira correta, se as ações que você está desenvolvendo, se o cliente está vendo da mesma forma que você está vendo, se você está conseguindo atender as expectativas do cliente, né? E nesse momento de exceção, vamos dizer assim, uma das coisas que mais foi utilizada, inclusive por empresas que estavam fechadas, é fazer a pesquisa de satisfação e entender como que o cliente estava vendo ela e quem que eram os clientes promotores, e utilizar esses clientes promotores como uma forma de conseguir indicações deles. A gente fez algumas pesquisas em que a gente pedia indicação para os clientes, indicação de outras pessoas, e a empresa usava isso como uma forma de vender. Da mesma forma, os detratores, que aí você conseguia saber por que esses detratores, quem eram os detratores primeiro, e por que eles estavam insatisfeitos. E aí você conseguia fazer um resgate. Porque nesse momento, a gente viu que a principal forma de poder ter essa retomada era se voltando para dentro da própria carteira, da própria base. Porque era com quem você conhece, é quem você vê. Agora, como chegar nesse cliente? E a pesquisa de satisfação, a pesquisa NPS, ela te dá como chegar num cliente promotor, o que fazer para tornar um passivo um cliente promotor e como resgatar um cliente detrator. Então, a gente acredita que a pesquisa de satisfação ela é fundamental em todos os momentos. E pegando de novo o que o Clevonei falou, e o que o Dudu falou, e o que o Elisandro falou, tudo é feito para o cliente. Mas se você não conseguir medir como que ele está vendo isso, como que ele está acompanhando a tua empresa, qual é a visão dele em relação ao que você está fazendo, talvez nada disso adiante, né? E um outro exemplo, para finalizar a minha fala, o Dudu falou, por exemplo, em penalização de quem não conseguia finalizar uma tarefa no tempo adequado. O NPS te dá a possibilidade de você bonificar ou não os teus colaboradores baseado na opinião do cliente. Porque os colaboradores estão ali exatamente para entender o cliente. Então, a gente tem alguns exemplos de empresas que pagam uma bonificação integral quando a empresa atinge o NPS de 75 pontos acima. E se ela não está dentro desses 75 pontos, ela paga uma fração ou nem paga a bonificação. Então, faz com que todos os colaboradores se voltem e todas as ações se voltem especificamente para o cliente, para atender ele da melhor forma possível e para, inclusive, atender ou sobrepor a expectativa dele. Basicamente, essa era a minha fala, né? Mas a gente está aí para agora começar o debate e o bate-papo. Legal, Ricardo. Queira ou não queira, né? Para se medir, a gente precisa de números, né? Então, como vocês falaram ali, né? Então, criar uma base de dados, né? Talvez seja um início, né? E mais do que isso, começar a implementar, né? Esses indicadores, de fato, né? Saber, talvez, o que se vai medir, né? E já para esquentando a conversa aqui, enquanto o pessoal... Só um detalhe, Gil, é importante em todos os indicadores você ter uma meta. Você ter o objetivo e daí partir, fazer as ações, né? E no caso do NPS, muitas vezes o próprio cliente te diz o que você tem que fazer para que ele atinja, para você atingir a meta que você quer. Perfeito, com certeza. Tem que ter alguma referência, né? Alguma coisa para você poder trabalhar em cima daquilo, né? E a primeira pergunta que eu já trago aqui, então, vocês já falaram algumas coisas, assim, mas
empresário, empreendedor que agora visualizando toda essa demanda, essa necessidade de se controlar melhor, de utilizar indicadores, de medir, para depois utilizar uma estratégia, né? Então, talvez o momento agora é de se entender esse processo, né? Mas eu não comecei nada ainda, né? Por onde que eu posso estar começando, né? Em diferentes visões, né? Tanto na parte de vendas, na parte de gestão mesmo, parte produtiva, e também na parte de clientes. Qual que seria o início, de que o Ricardo já até comentou ali, que talvez o próprio cliente possa indicar, né, o que eu tenho que fazer, que às vezes eu não percebi ainda. Então, o que vocês indicam ali, vai para os 4 aqui, né, para quem que está querendo iniciar, né? Então, se não tenho muita coisa agora, eu levei de uma forma bem informal, eu quero iniciar, eu entendi agora, eu quero iniciar. Por onde vocês recomendam iniciar? Eu até, respondendo a tua pergunta, mas complementando o que eu vinha falando antes, né, essa medição que a gente faz aqui, ela é especificamente para a parte mais de desenvolvimento e atendimento. Então, ela é mais interna na empresa, né? As medições, os indicadores gerais da empresa são muito importantes também. E eu vejo concordo com o que o Cleveonei puxou ali com relação ao BSC, porque o BSC, e a gente utiliza ele, inclusive na Platon também, num primeiro momento ele parece um negócio difícil e depois a gente entende que ele é muito aberto, ele permite você fazer o que você quiser, ele não te indica exatamente qual indicador tu tem que ter para cada um dos itens ali dentro do BSC, mas ele te norteia o que é importante para a tua empresa. Então eu colocaria o BSC como primeira coisa, antes mesmo do que isso que eu falei, por exemplo, né? Porque isso daqui tudo é quando você já tem um volume de clientes grande, que você precisa já medir a produtividade ali em cima das atividades ali de atendimento, de desenvolvimento e tal, entende? Então eu vejo que quanto mais simples for essas métricas, principalmente no início, quando a empresa é menor, mas depois é bom que seja simples também, né? E quanto mais expostas dentro da empresa também, o BSC é muito fácil de tu deixar isso exposto, de tu ter um dashboard, então eu vejo que é um caminho bem bacana. Dentro do BSC mesmo, na Platon a gente tem NPS, inclusive é a empresa do Ricardo que faz para a gente. A gente está agora incluindo o CSAT também para medição mais direta do cliente com relação aos atendimentos e tal que a gente vai fazendo, né? A parte de marketing entra ali também, que o Elisandro falou. Então eu acho que é muito completo ter esses indicadores ali mais macro, né? E enxuto, quanto mais enxuto no início, melhor. Depois vai evoluindo conforme a necessidade que tu vai percebendo dentro da empresa. Porque o que acontece? Você tem um indicador lá, por exemplo, NPS, a NPS tá ruim lá, a tua nota lá na NPS, por exemplo. E você tem a meta que o Ricardo falou e você não consegue chegar naquela meta lá. Você tentou um tempo, tentou de novo, não conseguiu. Aí tu começa a olhar para pequenos indicadores ali para resolver aquelas questões pontuais que os clientes estão levantando lá no NPS. E aí você começa a medir essas questões mais internas, entende? Então eu acho que quanto mais geral no início, melhor. Depois você vai afunilando e aumentando as métricas. Beleza, Cleveonei, quer comentar? Quero sim, Gil, aproveitando o próprio gancho do Eduardo aí, né? Então, a tua pergunta lá de você iniciar o negócio ou... então, a gente ainda está dentro de um momento, ou seja, de um time ainda muito, vamos dizer assim, instável. Nós ainda não temos ainda um término desse momento da pandemia, então a gente ainda está num momento meio inseguro, né? Mas eu acredito que quaisquer que seja a oportunidade de negócio que for identificado com essa movimentação, de qualquer forma, a minha orientação é sempre você ter um planejamento inicial, de qualquer forma, né? E aí, você criando algumas diretrizes estratégicas, você já faz esse alinhamento com o próprio BSC, ou seja, quais são os meus macro-objetivos que eu vou ter dentro dos 4 quadrantes. E aí você já consegue linkar e você ter já alguns nortes de indicadores que você precisa ter para dar um start na tua operação. Então, a questão
você pode começar um negócio pequeno, mas você já cria um negócio pequeno com ferramentas e alguns padrões para que você possa, conforme você vai aumentando o faturamento, vai aumentando clientes, você consegue, vamos dizer assim, aumentar o número de informações naqueles padrões que você já estratificou. Muitas vezes, quando a gente inicia sem nenhum norte, quando as coisas começam a aumentar o volume, você fica perdido, né? Então, se você já nasce, se você já cria um certo planejamento com alguns nortes, algumas diretrizes, fica muito mais fácil para você depois aumentar o volume de dados que você vai ter que processar, enfim, né? Então, diante desse cenário, eu tenho feito alguns bate-papos aí ao longo desses últimos dias, né? Uma coisa que eu tenho dito mais do que nunca está evidente a necessidade de você fazer gestão, mas uma gestão de maneira plena, fazer uma gestão de PODC mesmo, onde você tem planejamento, você organiza, você dirige e você controla, ou seja, você tem dados, métricas para que você possa se posicionar e tomar as decisões assertivas, né? Porque quem está agora, nesse momento, vamos dizer assim, reinventando o negócio ou planejando o que vai fazer e como vai fazer pós-pandemia, se ele olhar para trás e não tiver nenhum dado que ele controlou ao longo dos tempos, simplesmente ele está perdido, cara, porque ele vai ter que criar algumas coisas do nada e torcer para que dê certo. Então, é evidente que tomar decisões elas vão ser assertivas a partir do momento que você traga aqueles dados, informações do que está acontecendo. E aí você começa a olhar para frente e ver essas variáveis, né? Apesar de agora a gente estar nesse momento turbulento, sem ter nada certo, mas se você tem dados, principalmente do que você vinha fazendo e como você vinha fazendo, fica menos, vamos dizer assim, menos difícil de você se reposicionar diante dessas mudanças. Então, independente do negócio, do tamanho, você precisa ter um certo padrão de como você vai coletar dados e ter essas métricas aí para você medir o desempenho do negócio. Então é isso aí, Ju. De momento, passo a palavra aí. Lisandro, Ricardo, quer comentar alguma coisa? Eu acredito que, corroborando com o Dudu, o começo é você sempre buscar medir, mas de maneira simples e medir o que você consegue atuar. Não adianta você fazer, por exemplo, ter um coeficiente de NPS ou querer fazer uma pesquisa de NPS se você não der uma resposta para o cliente. Não adianta você querer medir um fluxo ou ter medir um fluxo se você não tem como mexer nele. Então, é melhor você ter, na minha opinião, você ter uma informação e que você possa tratar ela, depois você vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta, do que você já querer começar com 10 e aí você não consegue atender nenhuma. Então, se você começar devagar e ir aos poucos implementando isso, talvez uma excelente situação seja pegar a BSC, vou trabalhar primeiro um quadrante, depois vou trabalhar outro, e daí vai implementando do que se você quiser trabalhar tudo ao mesmo tempo, você não consegue trabalhar nada e aí não mede nada. Não gerencia nada. Então, quanto mais simples, e aí o começo, né? Quanto mais simples, melhor. A exceção a isso é o que a parte, principalmente que o Elisandro, na minha opinião, que o Elisandro comentou, que aí não, você tem que ter algumas coisas, tem que ter um objetivo. Eu quero ter, o meu ROI tem que ser de tanto, o meu faturamento tem que ser de tanto, e essa parte financeira você efetivamente vai ter que medir, né? Mas tudo que é medido você precisa gerenciar e você precisa ter braço para fazer isso. Perfeito. Lisandro, quer comentar alguma coisa? Então, acho que tudo já foi bem falado, né? Mas não tem como fugir disso, estabelecer essas prioridades, né? Pelo menos assim, o que eu tenho feito aqui. Comecei, né, há pouco tempo, mas com esses números mais focados na parte comercial, mas eu tenho consciência que eu tinha um planejamento, estou seguindo esse planejamento financeiro também, mas daqui a pouco esmiuçar mais indicadores financeiros, eu tenho consciência disso também. Ainda não foi o momento, ainda não tive essa oportunidade, mas é uma necessidade que até daqui, talvez o mês que vem, eu tenha que ter todos os indicadores da parte financeira também, né? E aí traçar metas na parte financeira. Por mais que tenha um planejamento, se não tiver monitorando como é que estão os resultados, não adianta ter esse planejamento, né? Então, eu acho que é isso. Já foi bem explicado ali, tanto pelo Dudu, pelo Leonei e o Ricardo aí.
Uhum. Prefeito, pessoal, estão meio tímido hoje aí, mandam perguntas aí, façam suas contribuições aí, com certeza Oi, fica mais rico. Ó, tem um rapaz lá que é bom das perguntas, diga lá. tudo certo? Tudo certo. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Tá todo mundo falando sobre que quanto mais simples no começo, melhor, só que vocês não acham que uma pesquisa um pouco mais minuciosa, um dado um pouco mais detalhado, podia ajudar a resolver o problema? Por exemplo, 10% dos meus clientes não estão satisfeitos com o meu negócio. Mas eles não estão satisfeitos por quê? É o atendimento? É o local? É a qualidade do produto? É o quê? Daí você fica um pouco perdido. Isso não dá meio que um norte para você? Esses detalhes um pouco menores assim? Eu vejo assim, desculpa, como que é teu nome mesmo que tá aparecendo, Eu Ricardo sou, Reiser ali? É o eu Ricardinho, né? sou, eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel, Gabriel. beleza. Aham. Eu vejo Você cancelou meu telefone. Eu vejo o seguinte, essa questão, cara, quando a gente fala, ao meu ver, assim, quando fala, tá começando, cara, eu imagino aquele cara que tá começando mesmo, que o cara não tem cliente. Então, o cara vai fazer uma pesquisa com quem? Já começa aí, entendeu? Então, a pegada de ser mais estratégico nesse primeiro momento, que é o que o BSC contribui, ou não o BSC, mas OKRs, KPIs vão ajudar nisso também, você ser mais estratégico de uma forma mais generalizada te permite já levantar quais são os pontos principais que tu tem que atingir, para depois de você começar a atingir esses pontos, você começar a criar métricas internas para cada um desses itens que tu vai levantando ali conforme a tua empresa vai desenvolvendo, entende? Então, claro, concordo totalmente contigo, a pesquisa é extremamente importante. Tem casos que a pesquisa ainda vai antes da empresa nascer, né? Então tem essa especificidade ali, né? Ela pode ser usada como uma análise de mercado, essa pesquisa também, então não vai ter um NPS, porque não é do cliente, mas ela pode entrar antes ali nessa questão. Mas pensando na questão de indicadores para a empresa, eu vejo que ser mais genérico ali, mais estratégico, né, de uma forma geral para a empresa, é mais importante no primeiro momento. E digo isso assim, a primeira coisa que eu falei aqui, porque eu tentei direcionar minha fala ao máximo para produtividade mesmo. E quando eu falo em produtividade, e até já deixo uma provocação para depois, quem mais quiser comentar aí sobre a pergunta do Gabriel, mas uma outra provocação que eu vejo é a questão da cultura e da disciplina para você ter produtividade, que é um grande desafio, todo mundo imagino que em algum momento já chegou em casa, depois de sair trabalho, agora tá todo mundo em casa, né? Não sai de casa para trabalhar, mas em dias normais o cara chega em casa lá e pensa, pô, o que eu fiz na empresa hoje? E o cara sabe que ele não estava matando tempo. O cara sabe disso, mas o cara não sabe o que ele fez, não sabe se foi útil, não sabe para que ele fez aquilo. Então, acho que essas medições mais internas, que foi o que eu tentei trazer ali, é mais para esse tipo de controle, para produtividade mesmo, para o cara sair de lá feliz. Pô, eu fiz isso, eu consegui direcionar meus esforços para isso, resolvi tais atividades e ficou pendente isso daqui. Então, é mais pontual. É importante também, mas para a empresa que está nascendo, isso eu vejo que ainda vem em segundo lugar. O cara consegue ter controle, ter disciplina, se ele tiver isso dentro dele, se ele tiver a disciplina de que ele está buscando mais produtividade, fazendo atividades que são mais importantes para aquela visão macro da empresa, já é um bom caminho. Daí depois começa a especificar melhor. Se me permite a resposta, é o seguinte, acho que a pesquisa ela é bem-vinda a qualquer momento, como bem o Dudu falou, anterior ao processo de abertura da empresa, ela é importante para você entender qual é a necessidade do mercado, onde pode basear a tua estratégia e bater o teu marketing em cima daquilo ali. Foi particularmente o que eu fiz, eu vi que tinha uma necessidade, enfim, que era que as empresas não conseguiam mensurar o resultado do investimento que faziam em marketing. E eu bati bastante nisso aqui, de forma prática, enfim, né? Então, a partir do momento que eu já tenho os clientes, eu posso começar a medir se eles estão satisfeitos com aquela minha proposta inicial, né? A não ser, claro, que tem uma deadline, um tempo ali para você entregar esse serviço, né? Talvez demore 15 dias, talvez demore um mês, talvez demore 2 meses. É necessário esperar esse período até que
se dê esse tempo de você entregar e o cliente perceber o valor que ele adquiriu, ou não, ou que precisa ser aperfeiçoado. Legal. Clevelney e depois o Marcos, que pediram para comentar. Então, complementando essa questão do início da pequena empresa, né? A questão realmente, de fato, é a tua capacidade de você processar informações, né? Então, se você iniciar já querendo trazer muitos dados, muitas coisas, você não vai ter braço para você operacionalizar. Eu vejo, na minha perspectiva, que você criando um padrão inicial, você consegue ter dados na velocidade que você vai recebendo, e aí você vai processando. E aí, até como o Eduardo comentou, né, essa perspectiva é de início mesmo, o cara tá abrindo um negócio hoje, né, o que ele vai conseguir ter de informações amanhã? Então, muitas vezes até essa questão de ir mais a fundo com os clientes, e já é um trabalho já de um tempo de atividade, então não vai ser no início que você vai ter. Agora, por exemplo, eu ter lá indicadores que vai me trazer faturamento, indicadores que vai me trazer ticket médio, indicadores que vai me trazer lá a satisfação desses clientes de maneira mais simples, são coisas que eu posso medir já do início, ou seja, e claro, conforme eu vou encontrando gaps, né, que aí vem o segundo trabalho de tudo isso, né, o que eu vou fazer com esses dados que eu tô trazendo, né, aí eu começo a estratificar e aí buscar outras formas até para mim poder encontrar a forma de eu criar ação em cima disso, né? Mas, inicialmente, realmente, é você ter um número de indicadores condizentes com a tua capacidade de processamento. Então, claro que tem empresas que já nascem um pouco mais encorpada, um pouco maior, aí tu tem uma condição já de você traçar um número de indicadores maiores, até porque você vai ter mais volume de pessoas para fazer todo esse trabalho. Agora, quando a gente começa um negócio lá com 1, 2 pessoas, você sabe que a tua capacidade de processamento vai ser menor. Então, é aí que a gente tem que ter essa ciência ou esse conhecimento de fato de que não adianta eu ter lá 30 indicadores se eu vou conseguir processar 1 ou 2. Agora, se realmente eu vou trabalhar com 1 ou 2, mas que eu use eles de maneira plena, que eu traga os dados, que eu processe e depois eu crie ação para poder evoluir em cima desses dados, né? Essa é a minha perspectiva enquanto início de negócio, de fato, né? Mas eu mantenho a minha tese de que tenhamos 1, 2 ou 10, mas a gente tem que ter parâmetros para que você possa medir o que está acontecendo. Isso na questão sistêmica do negócio. Então, porque muitas vezes eu vou olhar a questão financeira e eu esqueço de olhar como é que está a minha performance. Então, eu estou tendo um resultado lá no financeiro, mas talvez eu esteja desperdiçando recurso nos meus processos internos. Daqui a pouco eu olho processos internos, mas não estou satisfazendo plenamente o meu cliente, né? E então, por isso que eu friso na questão realmente de você ter indicadores de maneira sistêmica para que você possa criar pelo menos condições de você ter possibilidade de você criar ações em várias áreas do teu negócio. E aí você vai cruzando, né? Porque a gente sabe que a empresa é feita de vários setores, vários departamentos, e todos eles trabalham de maneira interligados e de maneira coesa. Então precisa ter essa harmonia entre todos e que todos estejam entregando os melhores resultados para que você possa atingir o objetivo macro da empresa, né? Perfeito. Marcos, quer comentar? Sim, boa noite, pessoal. Gil, primeiro, parabéns aí pela condução e parabéns pelo... Não sei se foi você que escolheu esse time aí de Talks, mas show de bola. Falando um pouquinho, assim, bem do tema do Shima Talks hoje, que é como medir e controlar a produtividade no home office. Eu vejo, assim, e eu acho que é a maior dificuldade que, conversando com os outros empresários, a gente percebeu, é o funcionário estando em casa e você não conseguindo, às vezes, nem repassar algum tipo de atendimento para esse funcionário executar. Principalmente naqueles segmentos que trabalham com terceirização de serviço. Acredito que talvez fique um pouco mais fácil aquela empresa, ou um escritório de contabilidade, uma advocacia. Então, tu acaba conseguindo medir tinha tais lançamento para fazer, ou tal processo para estudar, conseguiu executar e entregar para o escritório. No meu caso, que é um terceirizado de serviço de TI, a gente acaba atendendo muitos clientes,
O que resolveu para mim, e a gente conseguiu fazer a medida, é contratar um software externo que tudo que acontece, desde as mídias sociais, se o cara entrar no Instagram, no Facebook, se chamar em qualquer WhatsApp da empresa, tudo direcionado para um único software, um sistema, e ali vai abrir os tickets, a gente vai, então, entender o quanto aquele funcionário conseguiu produzir. E agora, na questão da pandemia, então, foi, assim, algo incrível, porque o cliente, ele se sente mais à vontade. Se ele está no Instagram e resolve chamar a empresa, se ele está no Facebook, ou se realmente ele quer chamar pelo WhatsApp, tu consegue fazer essa medição. Mas focando no tema e no que o Ricardo falou ali das pesquisas de indicação e satisfação. Mas talvez todos podem responder, mas principalmente o Ricardo ali quando comentou da pesquisa e algo que pode voltar, essa pesquisa de satisfação pode render indicação de novos clientes. O que você aconselha nesse quesito, assim, em qual momento eu posso fazer isso? Eu posso fazer naquele cliente que está iniciando, naquele cliente que eu tenho há mais tempo, ou naquele cliente que ele está ali, faz 6 meses que eu estou com ele, 1 ano. A que momento que eu posso tentar, através desse cliente, conseguir novas indicações? Existe algum parâmetro para isso, ou é um momento de analisar um por um? Como que funcionaria isso? Como que você acha que daria para fazer algo assim? Sim, para você fazer uma pesquisa de satisfação, aliás, desculpa, para você fazer alguém te indicar a tua empresa, ou te indicar, essa pessoa tem que estar satisfeita com o teu trabalho. Então, o momento, o ideal para isso é quando a pessoa acabou de sair da tua empresa de maneira satisfeita. E como que você descobre isso? Através de uma pesquisa de satisfação. A pessoa, te colocando de maneira prática, nós temos um cliente e a gente faz a pesquisa no máximo 72 horas depois que a pessoa consumiu, e as pessoas que deram nota 9, 10, a gente pergunta se ele tem alguém para indicar. Ah, legal. Nesse momento, é o momento em que ele está satisfeito com a empresa. E daí o que você faz? Aí você pode incentivar a pessoa a indicar, ou tem alguns programas, algumas técnicas que você pode fazer esse tipo esse pedido de indicação. Mas o principal é você pegar essas indicações, né? Você, por exemplo, me indicou o Gil. Foi lá, você consumiu na nossa empresa e indicou o Gil. Eu vou ligar para o Gil e vou dizer, o Marcos me indicou, disse que me indicou o teu nome aqui, que você talvez precisasse do nosso serviço. Quando eu falo no Marcos, né, para o Gil, ele já vai abrir a porta. É uma indicação, é uma abertura de portas. E as pessoas, elas estão muito mais, segundo os estudos, 75% das pessoas estão propensas a comprar por conta de uma indicação. Né? Então, por exemplo, você quer utilizar algum tipo de serviço, você vai ver algum amigo teu que teve serviço, que usou esse serviço para ver o que ele indica. Um médico, um dentista, uma loja, qualquer coisa. Então, isso é a indicação, ela é muito forte. Agora, dentro da empresa, você pode criar um programa para isso. Né? Um incentivo para que as pessoas te indiquem, mas tem que ser pessoas que estejam satisfeitas com a tua empresa. Senão, isso vai soar falso. Né? Inclusive, complementando ali com a fala do Ricardo, a gente está usando a ferramenta deles de NPS, então eu já indico para você aí, Marcos. Ô, Ricardo, pode ligar para o Marcos depois, está liberado já. Obrigado, Dudu. Não pode perder, né? Eu ia dizer que esse incentivo, para incentivar, pode ser, por exemplo, uma mensalidade grátis, um brinde, sei lá, mas você saber quem está satisfeito para dar esse incentivo, né, Ricardo? Exatamente, Por exemplo, você pode, nos serviços de recorrência, você pode dar uma mensalidade grátis, ou se for um caso do software, ter um outro módulo para ele ter, ou se for mensagens, uma quantidade maior de mensagens, pode ser um livro, sei lá, aí pode se criar uma série de coisas
e uma série de degraus. Indicou para 1, você ganha uma situação, indicou para 3, ganha outra situação. Por exemplo, a gente está pensando aqui em montar um processo de indicação. E algumas coisas, você pode ter um número X de pesquisas a mais, ou pode colocar uma pergunta, 2 perguntas a mais, enfim, algumas coisas que sejam valorizadas para o teu cliente. Mas o fundamental disso é que o teu cliente, e quem vai te indicar, seja aquele cliente satisfeito. Porque além de ele indicar para você, ele vai chegar e vai dizer assim: ô, Elisandro, te indiquei lá para o Ricardo, ou te indiquei lá para o Gabriel. Então, você já vai estar esperando. Mas porque ele está satisfeito com a empresa. Entendi. Você tem uma ferramenta que faz organiza essas pesquisas, é isso? Nós temos uma ferramenta que faz a pesquisa de satisfação. Ah, tá. Eu tenho um dashboard em que você, por exemplo, aqui, a gente pode, o cliente, a gente fez o Chimatalks, né? Eu envio a pesquisa, né, por e-mail, tem 3 canais de pesquisa, e a partir do momento que a pesquisa, que é respondida a pesquisa, ele entra no dashboard, entra a nota que você deu, a atualização de NPS e o teu feedback. Interessante, legal. Isso, e por exemplo, no caso desse cliente que a gente está fazendo isso aí, a gente inclui mais uma pergunta. Para aqueles clientes que deram nota 9 e 10, se ele tem alguém para indicar. E é impressionante o nível de assertividade que isso tem. Né? Porque daí, como eu te disse, é uma abertura de porta. Você não vai fazer uma ligação totalmente fria. Você vai dizer, quem me indicou foi fulano de tal. E ele conhece o fulano de tal. Né? Só antes do Dudu ler, e quem participa do Chimatalks também tem um descontinho legal, um cupom de desconto, quem sabe, aí a gente possa negociar alguma coisa nesse sentido, tá vendo, Ricardo? Mas sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco a gente vai estar vendo o patrocínio aí no Chimatalks. Mas, finalizando a questão da ferramenta, o mais legal é que você pode receber todas essas informações, todos esses feedbacks no teu e-mail ou dentro da plataforma. Então, você recebe isso aí de maneira praticamente instantânea. 10 segundos depois, isso está na plataforma ou no teu e-mail. E isso é mais importante ainda no cliente detrator, porque aí ele vai responder ali, você vai saber o que aconteceu e de imediato você pode reverter essa situação com ele. Até o que eu ia comentar, já que nós entramos nessa questão bem da pesquisa mesmo, né, do NPS, a gente está usando como estratégia para a Covid ali agora. A gente entendeu o seguinte, que é melhor a gente fortalecer agora a nossa base, inclusive ver as possibilidades de cross-sell que a gente possa fazer dentro da base. E para que melhor do que se o cara disse que indica para alguém, né? Por que não usar esse cara que indica para alguém, né, para fazer contato com ele e apresentar outras soluções que esse mesmo cara possa contratar? Então a gente não está partindo só para a premissa de ligar para quem o cara está indicando, mas nós vamos ligar para todo mundo que está respondendo a pesquisa, seja promotor, que aí é com uma pegada mais comercial, seja neutro ali, né, para a gente entender o que está acontecendo, ou detrator já com a solução ali do que foi feito para resolver o problema do cara. Então a gente está usando como estratégia ali nesse período de Covid agora, né? Estamos iniciando agora essa etapa, na verdade, ainda não tenho resultado para dizer se vai funcionar ou não, mas depois eu posso te falar se funcionou, Marcos. Mas e nessa questão do cross-sell é muito interessante você conhecer o cliente para você oferecer exatamente o que ele quer, né? Uhum. Aí essa assertividade vai ser muito maior. Uhum. E aí você vai em quem você já quer seu parceiro. A gente fez uma categorização daí de clientes, né? Já pegando todo o perfil do cliente, já elencando o potencial de compra daquele cliente, isso não só dos que responderam à pesquisa, mas daí nós fizemos da carteira inteira de clientes, né? Então, já pensando nessa questão, o que nós podemos oferecer para esse cara aqui, o que faz sentido para ele e o que não faz. Então, é uma estratégia que a gente vê que pode dar certo aí nesse período que diminui a entrada de novos clientes, né? Exato. Eu vejo isso muito ligado ao que também o Elisandro falou do marketing, né? É uma pesquisa bem feita, talvez tu consiga trazer muitos elementos que, às vezes, tu tá fazendo algo
sei lá, botando força e energia em algum tipo de campanha que não vai dar resultado, e com a pesquisa, o marketing vai ser muito bem assertiva, né? Vamos pensar que o cachorro é teu. Na realidade, a pesquisa, ela vai, além de te dar o NPS, ela vai te dar um indicativo do que você vai ter que fazer para atender ou aquele cliente ou um grupo de clientes. Uhum. Você desenvolve as ações com assertividade muito maior. O meu sócio é que costuma sempre dizer que com a pesquisa você traz o cliente para dentro da tua reunião de planejamento. Então, aí você pode decidir ações, o que fazer ou o que deixar de fazer, baseado na opinião dele, e não na tua machismo. Exato. Legal. Pessoal, passou voando nossa primeira hora aqui, né? A gente só vai fazer agora, encerrar a gravação, né? Mas depois o bate-papo continua aqui, né? Então, que esse é o diferencial, né? Quando a gente está lá no Chimatalks, lá no Oreo, né? Então, um bate-papo daqui para frente que continua legal, né? Então, hoje a gente vai fazer, então, o sorteio. Eu estou aqui com o kit do Matimbox. Eu vi o Célio antes participando ali no chat aqui, não sei se o Célio ainda está aqui, acho que está ali, o Célio da Matimbox, obrigado, grande parceiro aí, desde longa data aí, o Célio, né, fornecendo os produtos aqui da Matimbox, um abraço. A Iesa, diga lá, quantos participantes nós temos aqui, tirando o pessoal do Oreo, né, quantas pessoas estamos aqui na sala, a Iesa? Olá, boa noite. Bom, tirando o pessoal do Orion, podemos fazer o sorteio de 1 a 12. 1 a 12, então não pode espiar. Quero pedir para o Clevionei. Clevionei, diga um número de 1 a 12. Clevionei. Vamos lá, Gil. De 1 a 12, vamos... vamos colocar lá o dia do meu aniversário, 7. Ó, o meu 7. Também. Olha aí. Número 7 é o Douglas Rodrigues. Olha aí, Douglas. Foi lá para São Miguel do Oeste. Ô, Douglas. Semana passada eu dei uma saidinha, acabei perdendo, mas hoje estamos aí. Olha aí, legal, legal. Só tem agora o desafio, né, de retirar isso no Oreo, mas a gente se vira aqui quando valeu, Douglas. Que vier para cá, né? Então a gente pode encaminhar para você aí também, né? Então a gente pode fazer um esforço aqui para também te encaminhar aí para o oeste, lá do outro lado, lá de Santa Catarina, né? Mas a gente te entrega aí, tá certo? E pessoal, vamos fazer assim, Gil. O Douglas vai retirar aí com vocês em Lages, a gente espera o pouso na tua casa. Opa, que legal. Isso aí, Gil. Tá certo, não tem problema. Aí, né, Marco? Vamos fazer uma visita aí para eles. Legal, legal. Obrigado, pessoal. A Iesa, tem mais uma novidade aí, o cupom desconto aí que a gente está fazendo com o pessoal do Matimbox. Se você puder colocar aqui no chat Vou colocar. O cupom desconto. Então, pessoal, quem quiser adquirir os produtos da Matimbox com 10% de desconto aqui, frete gratuito para quem retirar aqui no Oreo, né? Então, para quem está aqui na Serra, tem esse privilégio ainda, né? Então, utilize lá Shima Off 10, né, de 10% aí. Vocês podem estar adquirindo os produtos da Matimbox num precinho especial aí, entregue na sua casa, produtos selecionados. Estou tomando uma erva aqui hoje muito boa, verdinha, diferenciada, produto que a gente não vê em qualquer lugar, não vê em qualquer supermercado, né? Então, são produtos bem diferenciados. Além de cuias como essa aqui, ó, de inox, né, e outros produtos que tem lá, bem legais. Então, já indo para a parte final, né, eu agradeço a todos aqui, os talkers, né, o pessoal que participou também, os nossos mantenedores, a Prefeitura aqui de Lages, a FAPESC, a T Plus, a Imagem TV, e como apoiador, o Sebrae, aqui da Serra, né, e também, como eu falei, a Matimbox. No próximo Chimatalks, a gente vem com um assunto bem legal, estamos trazendo uma galera interessante aí, o pessoal que vão falar sobre estudo no futuro, né? Alguns futuristas aqui que vão falar, que já tem alguns estudos realizando nessa área de pós-Covid, né? Então vão trazer alguns tendências, assim, em termos de economia, de sociedade, né? Então, um assunto bem interessante aqui. Se eu não me engano, aqui fica no dia 6, é isso?
12 de maio aqui, voltaremos com mais um Shima Talks. Encerramos só a gravação aqui, mas a gente continua na sala. Beleza? Um abraço e até o próximo Shima Talks.